de Cintura. Jogo de Cintura pela TV Diário e também pela Rádio CDN. Eu sou Carla Torres, comigo sempre por aqui, Fabiana Sparrenberger, Deborah Evangelista, Daniele Bressan e Daniela Minello, parceiros de Jogo de Cintura. Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. O tema de hoje é: gentileza gera gentileza e educação gera o quê? Esse tema foi sugerido pela Daniela Minello e ela nos traz aqui como referência um texto de Ronaldo Mota, que hoje é membro titular da Academia Brasileira de Educação e foi professor também aqui da UFSM. Ele escreveu para o Campo Grande News o texto Gentileza gera gentileza e o que gera a educação. Inclusive, para a Mota, a gentileza e a educação não são a mesma coisa, tá? Ainda que parecidos, esses são conceitos distintos e não totalmente relacionados, segundo o autor. Ele começa o texto, inclusive, revisando a origem do adjetivo gentil, que vem do latim gentilis e que define aquela pessoa que descende de nobre linhagem, que é elegante e, pela delicadeza e graça, desperta então essa empatia nos outros, especialmente pelo seu comportamento. Já educado é aquele que se educou e que, portanto, tem polidez e civilidade. A gente está aí no centenário, por exemplo, de Paulo Freire, a gente está debatendo, discutindo educação há muito tempo, que com a pandemia entrou em uma série de regimes diferenciados para que aconteça, para que o processo aconteça, mas ela não está só na mão da escola. A gente está falando de educação como um todo, né? Estamos aí com a Daniela Minello, que daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a saída dela para a rua também, mas ela está cheia das ideias aqui. Vou te perguntar já, o que para ti a educação vai gerar, Daniela? Pois é, Carla. Na verdade, essa temática ela veio justamente porque me remeteu às relações que a gente tem, né, no nosso cotidiano. As relações que a gente vê que são superficiais muitas vezes e que a gente espera, né? Porque uma coisa é a gente classificar as pessoas pelo grau da escolaridade, achando que a associação está relacionada à educação. Sendo que, na verdade, muitas pessoas que são muito graduadas, elas carecem de educação. E aí eu lembrei da prova quando eu fiz para a seleção do mestrado aqui na UFSM, que tinha, na época, era uma prova que ainda é discursiva, mas tinha a indicação de 7 livros, né, que a gente deveria ler para poder argumentar em cima de questões que viessem a fazer. Eu nunca havia feito uma seleção para mestrado. E me chamou a atenção quando encontrei um colega e ele disse assim: aí, tu já leu as obras? Eu disse: sim, já li, estou fazendo resenha. E ele: oi, tu já leu? Eu disse: sim, estou lendo e estou agora fazendo as resenhas. E um desses autores era Edgar Morin, que fala sobre os 7 saberes necessários para a educação do futuro, né? Que essa obra dele foi feita em 1999, né? Com várias edições já, mas que ele já tinha essa contemplação de uma educação que ela perpassa por vários vieses, que não apenas aquilo que a gente recebe em casa, né? Que tem aquela frase: a educação vem de berço, mas às vezes tu tem 2, 3, 4, 5, 6 filhos e cada um tem um tipo de educação e os pais foram os mesmos que educaram, né? Daí já cai por terra. Mas eu lembro que a questão era uma única questão e eu vi os meus colegas assim na sala totalmente apavorados, porque a pergunta era a seguinte: descreva sobre o que você considera a educação atual, baseado nos 7 autores. Ou seja, tu deveria saber o que é uma boa educação, o que é a educação nessa amplitude, né? Que a educação está para além de ser apenas uma pessoa educada e está para além de adquirir conhecimentos, né? Até porque conteúdo é uma coisa e conhecimento é outra coisa, né? Conteúdo está acessível para toda e qualquer pessoa nos livros, nas bibliografias, na internet, etc. e tal. E o conhecimento é aquilo que tu te apropria a partir de um mediador que se chama professor. Então, se tu faz uso dele, e eu gosto muito dessa frase, né, do Albert Einstein, que educação é aquilo que fica quando esquecemos o que nos foi ensinado. E aí, a gente tinha que redigir sobre isso, e eu tenho tanto orgulho que eu redigi, tinha a fase do rascunho,
Eles deram 6 folhas, eram 12 laudas, só que tu tinha a opção, e quando eu vi que só tinham 4 horas para escrever, eu disse assim, vou direto, não vou fazer rascunho nenhum. E eu redigi 12 páginas e eu escrevi a partir daquilo que eu considerava como sendo uma educação adequada futuramente, né? Pensando na questão da escola, na questão do ensino superior, de futuros professores que lidam com a educação. E eu fiquei tão orgulhosa porque eu tirei 10 na minha prova e consegui uma bolsa no mestrado. Maravilhoso! Porque quem fosse bem nas provas conseguiria a bolsa. E para mim aquilo foi uma conquista muito grande. Mas por que eu falo isso? Não pelo viés de dizer, porque eu li, etc e tal, os livros. Não, mas porque eu me apropriei das leituras a partir da educação que eu recebi em casa. Da educação que minhas irmãs receberam, mas daquilo que eu aproveito da educação, aquilo que fica. Exatamente como o Albert Einstein coloca, né? Que é justamente o que tu faz, que uso que tu faz com aquilo que tu recebe das pessoas, da informação, da educação que te dão. Teus pais te dão uma educação, que uso que tu faz dele. Então, por esse viés que veio essa pauta, que para mim, uma pessoa educada, ela é uma pessoa que ela, além de ser empática, ela sabe escutar, se colocar no lugar do outro, mas ela tem todos os sentidos o tempo inteiro funcionando, né? Que é uma das coisas que eu convoco os alunos a pensarem. A gente pensa nesses sentidos que nós temos, nós deixamos eles para funcionar o tempo inteiro. O que nós convocamos os nossos alunos, né? Quando a gente pensa em educação, apenas escutar, a nos olhar, ou a acionar todos esses sentidos para aprenderem de forma conjunta? Gente, eu tô emocionada, literalmente. Eu também, porque... pra mim o programa tinha que acabar aqui. Olha só, eu preciso chegar nesse ponto e fazer essa reflexão. Até porque o tema, claro, dá margem para isso. Educação e a formação que transparece aqui no Jogo de Cintura. A Deborah, no último jogo, tendo toda uma explanação sobre o que é o ciclo da violência doméstica. A Dani hoje falando dessa memória, dessa prova, tirando 10 com 12 páginas escritas sobre educação. Fantástico. Gente, essas mulheres são maravilhosas. Querida. Eu quero, assim, realmente agradecer a todas vocês por compartilharem comigo esses momentos de Jogo de Cintura. A gente está assim, Cresce, 2 meses, né? quase 2 meses de programa. A gente, assim, tem tanta troca, tanto aprendizado. Eu tô literalmente assim, chorando aqui porque eu tô emocionada. Hoje não é a alergia, né? Não é alergia. Hoje eu fiquei muito, muito feliz, assim, de agora ter essa iluminação, assim, esse insight de o quanto esse programa nos constrói e reflete as grandes mulheres que vocês todas são. Muito obrigada. E a gente que tantas agradece. outras mulheres, Carla, que a gente dá ouvido e voz, que estão à nossa volta e que, na verdade, elas se espelham naquilo que a gente traz como uma forma de encorajamento, né? Que lindo. Isso é muito bonito também. E tá aqui a Dani Bressan também, que hoje, até o momento, está quietinha, mas que é outra mulher que não está aqui por acaso. Foi uma das primeiras pessoas em quem eu pensei quando a gente falava sobre o Jogo de Cintura. Eu digo, a Dani Bressan, eu achei que era quando eu falava sobre gentileza. Ai, querida! Educação, delicadeza, graciosidade da mulher. Essa educação... Polidez. Essa educação, a gente fala assim, tá justamente conversando sobre educação e professoras estão aqui. Eu gostaria de saber de ti também, nessa perspectiva, Dani Bressan, porque a Dani Minella, ela lida muito com a criança, né? Também com a corporalidade. E o ensino superior também, para formar esses professores que trabalham com as crianças. A corporalidade, os sentidos todos envolvidos, né? Nesse ser complexo que nós somos, não só escutar, não só falar, mas essa corporalidade. O corpo expressar. Como é que para ti é esse processo de educação junto aos jovens, Dani? Eu vou só retomar ali a fala da Daniela, não exatamente, mas o que ela falou daquilo que fica, quando ela citou Einstein. Existe uma frase muito importante que diz o seguinte: não interessa o que fizeram de nós, interessa o que faremos daquilo que fizeram de nós. Então, a questão daquilo pronto, né, da ideia das coisas prontas, me agrada de certa forma. De pensar a educação como um pacote, como um presente, um presente embrulhado naquela fita vermelha,
um pacote pronto em que eu abro esse pacote e lá estarão as coisas que eu quero da educação. Na verdade, isso é ilusório no meu ponto de vista, e que bom que é. Que bom que é. Que bom que para mim é uma perspectiva, para Carla é outra, Fabiana, Deborah e Minelo outra. Que bom. Porque é isso que faz a diversidade da educação. A educação, o educar, principalmente não é obrigar. Eu penso isso. Eu sigo regras institucionais por um motivo óbvio e redundante, porque são institucionais. Se eu não quisesse, não estaria na instituição. Simples. Para mim é muito simples. Mas eu também penso que, por outro lado, a disciplina é muito importante na educação. E a disciplina, veja bem, as pessoas, quando a gente fala em disciplina, parece que é aquela ordem, né? Aquela coisa enfática, aquela coisa pronta, aquela coisa que não pode ser mexida. Não. É disciplina para o objetivo. E não o objetivo do trabalho financeiro somente, também esse, se quiser. O objetivo cada um sabe. Mas o objetivo de ser esse ser humano, de ir para a sociedade. É isso que eu penso, principalmente sobre a educação. Quem é que está ali à minha frente? É um ser humano que vai viver comigo em sociedade, que vai viver com outras pessoas em sociedade. Como é que eu quero conviver com os outros em sociedade? Então, a educação que eu quero que eles tenham é a educação que eu quero que a sociedade também tenha fora. Não a coisinha pronta, aquela vida do algodão, as nuvens não parecem de algodão, mas aquilo que é o bem-estar, que é o alegre, que é o feliz, dentro das suas possibilidades. Principalmente eu penso isso, sobre a educação. Principalmente. Eu vou viver com essas pessoas, como é que eu quero conviver com elas? Porque é para mim também. Não sou eu que estou passando isso, não sou eu que estou lá na frente falando e os outros me ouvindo. Somos todos nós. Faz parte de um todo. Aí, então, vamos para um intervalinho. A gente já volta no segundo bloco aqui de Jogo de Cintura com a discussão sobre educação gera o quê? Estamos apresentando Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver, abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto. Seu pedido foi feito com sucesso. Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região. Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o programa neste segundo bloco, deste que tem como tema Gentileza gera gentileza e educação gera o quê? A Daniela Minelo, na pele de Bagulha Fitness, foi às ruas em Santa Maria e perguntou para as pessoas o que elas consideram uma pessoa educada. Ah, Tatiane Pessoa! Novamente aqui, esta pessoa espetacular. Gostaria de saber de você, Tatiane, o que é ser uma pessoa educada? Mas uma pessoa que expressa cortesia com os demais, uma pessoa... E dá oi. Sim, uma Que pessoa dá que dá oi. Uma pessoa que
trata os demais com urbanidade. Ah, que frase bonita! É isso aí, gente. Um beijo. Estou aqui com Tatiane Nicoloso para perguntar o que é ser uma pessoa educada, Tatiane. Para mim, a pessoa educada é aquela que vai te tratar bem, independente da situação, da tua condição social, tua raça, tua opção sexual, e ela vai respeitar todas as tuas escolhas, independente de aceitar ou não, de concordar ou não. Verdade. E você acha que o mundo carece de pessoas educadas ou você acha que tem bastante pessoas educadas na nossa volta? Olha, carece muito, ainda está faltando muita educação, e a educação é primordial e é o que está faltando para esse país ir para frente. Muito obrigada, Tatiane. Um beijo para as nossas meninas do Jogo de Cintura. Beijo, gente. Tá aí, então, a Bagulha, sempre muito simpática, muito cheia de energia na interação com as pessoas. Mas eu acho que é um gancho, essas respostas, essas reflexões são um gancho para o que a Débora quer pontuar também. Sobre a diferença, né? Eu acho interessante, assim, quando a gente fala em educação, né? A gente está falando em educação e a gente está falando em escolarização. E a Dani comentava isso antes do intervalo, que tu podes ter uma pessoa extremamente escolarizada, tu pode ter um PhD e extremamente mal educado. Como diz Débora, nossa colega, que arrota conhecimento. Que arrota conhecimento. Adoro, nunca mais esquecer dessa expressão. Que arrota conhecimento. Então, são coisas diferentes. Estar em sociedade, e aí que eu acho que essa educação, a importância dessa educação, é as pessoas terem a civilidade de viver em sociedade. Eu particularmente, dificilmente peco na educação, né? Procuro cuidar muito, porque uma pessoa bem educada tem lugar em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, espaço e tempo. Agora, a pessoa mal educada é insuportável. Uma pessoa mal educada, que não tem noção de onde está, do que dizer, aonde dizer, ofende gratuitamente as outras pessoas desnecessariamente. Ela não tem condição de viver em sociedade. Uma pessoa mal educada, eu acho que ela não consegue viver. Ela estará sempre ofendendo, maculando a outra. Por quê? Porque ela não está em si. Ou a pessoa educada, para mim, é essa que tem esse cuidado consigo mesmo e com as outras pessoas. E aí ela pode ser extremamente escolarizada, ela pode ter dinheiro a valer ou não ter dinheiro nenhum, né? Tem um rapaz, que eu acho ele impressionante, ele é um pedinte de rua, que ele fica sempre ali na frente da Unimed, na Venâncio. Ele está sempre por ali. E acho ele assim, de uma educação do pedir, sabe? E ele não pede, ele cumprimenta as pessoas, né? Ô patrão, ô patroa, ô não sei o quê, de uma educação. E aí tu olha para aquela pessoa desprovida de tudo. Exato. Desprovida de um chinelo decente, de uma calça decente. E ele está ali educadamente. E eu vi ele muitas vezes, e agora ele já sabe onde eu moro, então ele vai lá em casa. Né? E ele nunca, assim, ó, é de uma polidez. É de uma polidez, né? No pedir, não. Tem alguma coisa para mim hoje, patroa? Da forma que também não é aquela coisa submissa, né, assim, da pessoa que se coloca, é a última bolachinha do pacote, não. Ele está ali para ele, esse tempo eu fiz uma reflexão sobre isso, é o trabalho dele. Aquele ato da moedinha é o trabalho dele e ele encara como trabalho. E ele é muito educado naquilo que ele faz. Ele não aborda as pessoas deseducadamente. Então, eu posso ter uma pessoa extremamente rica e extremamente educada. Me lembrou aqueles... desculpa, Fábio. Eu ia falar de um exemplo que me veio à mente também, muito próximo de mim. Na verdade, acho que além de educado, acho que é uma pessoa muito sábia. Que eu me lembro de uma pessoa próxima também, mal sabe escrever o nome do meu círculo familiar. Mas ela tem uma gentileza com as pessoas.
tem uma educação, uma preocupação com os outros, claro, e isso só acontece quando se tem consigo mesmo também, mas uma preocupação com os outros, em estar todo mundo bem, em ser essa mão que ampara, em tu tá te sentindo bem, tá precisando de alguma coisa, como é que eu posso te ajudar? Uma pessoa que mal sabe escrever o nome. Então, acho que é até muito além da educação, é sabedoria, gente. A sabedoria, e a gente tem exemplos na volta, e eu acho que a gente precisa atentar muito para isso, sabe? Atentar do que esses exemplos estão perto de nós, e não é por acaso, sabe? Eu acho que tem muita lição aí, Débora, que é das pessoas com as quais a gente convive na rua, que a gente tem a oportunidade de conviver, né, no círculo familiar. Porque, gente, se a gente for pensar assim, em gentileza, principalmente a questão da gentileza, como é raro hoje em dia, né? Como é raro. O gancho era justamente para te perguntar, Fábio, porque quando a Débora falava sobre o pedinte, que é uma pessoa extremamente educada e agradável, polida, né, civilizada, diferente, infelizmente, de muitas pessoas com doutorados e pós-doutorados e estudos fora do país, que chegam pra gente, às vezes, tu sabe com quem tu tá falando? Gente, me veio essa frase clichê e que infelizmente ainda é usada. E aí eu ia fazer o gancho justamente para perguntar para ti, Fábio, quando tu falas, né, dos vários anos já como jornalista, nessa vida de entrevistar pessoas, de falar com o mais simples e o mais graduado, pós-graduado, né, o mais pobre e o mais rico, como tem sido essa experiência tua sobre essas percepções sobre gentileza e educação? Olha, gente, eu acho, e eu sempre vou ter essa visão que não é a visão realista e esperançosa lá do Suassuna. Desculpe, mas eu sou otimista. Não quero perder o meu otimismo. Eu acho que... E o otimismo não tem a ver com ilusão, tá? Não. Eu acho que sim, a gente está melhorando, sim. Eu peguei um tempo lá no início do jornalismo que a gente ouvia muito isso. Tu não sabe com quem tu está falando. Muito. Hoje é cada vez mais raro. E hoje, quando acontece, Carla, as pessoas aí, e todo mundo se indigna muito. Que bom. Lá no início era, mas eu vou ter que ouvir a pessoa, então vou ter que me sujeitar a esse grosso, vou deixar ele falando, depois eu vou perguntar, enfim. A gente acabava, hoje não. Hoje a gente se indigna. Então eu acho que sim, teve uma evolução. Hoje a gente não houve... Não tem mais essa do carteiraço, e eu posso dizer para vocês, assim, que até, obviamente não vou dizer o nome, mas dentro do Grupo Diário, já aconteceu, e não foi só um caso, de terem casos, assim, envolvendo um dos proprietários da empresa, e que não era uma coisa que deixaria a pessoa feliz, não era um elogio para aquela pessoa. E a gente publicou e veiculamos, e a própria empresa dizendo, não, quem está à frente do negócio tem que dar o exemplo. Então, se fez errado, paciência. Pronto. Vamos ter que, né? Porque funciona para o outro, funciona para a gente também. E a gente sabe que lá atrás não era assim. Em muitos lugares ainda não é. Quer dizer, a gente pode falar do outro, a gente pode apontar o dedo, mas quando se trata de alguma coisa envolvendo... Teto de vidro. O teto de vidro, daí não pode. Não. Hoje eu tenho o maior orgulho de dizer, e a gente brinca isso muito, andem na linha, porque se não andar, paciência, né, gente? Então, ainda bem, eu acho que a gente evoluiu bastante, Carla. E muito importante que a Fabiana e a Débora falaram, porque a gente é educado também. Quando tu conhece as pessoas, tu acaba recebendo a educação. Tu acaba recebendo essa educação delas, essa sabedoria, esse respeito, essa gentileza. Como a Fábio falou agora nos bastidores, no backstage, a Fábio falou, uma palavra perfeita, agora não vou lembrar, desculpa, gente, acabei esquecendo. Mas eu estou dizendo, a gente acaba recebendo isso também das pessoas, se a pessoa está aberta, que a Fábio falou. Sim. Então, se nós somos seres humanos em sociedade, somos abertos a também ser educados pelos outros na voz passiva, né? Não só a voz ativa, também sermos passivos. Eu acredito como a Fábio, os bons são a maioria. Eu penso assim. Eu também. Eu penso que os bons são a maioria. E se nós conseguirmos também sermos passivos daquilo que nós tanto queremos, porque não adianta só querer, nós temos que nos abrir para isso. Então, sermos passivos de receber, né, no caso, a educação, a gentileza,
é um mundo, com certeza, muito mais agradável. É importante a gente trazer, até relacionada à comemoração do centenário, né, de Paulo Freire, tem uma frase que ele coloca, dentre tantas publicações que ele tem, que a educação não transforma o mundo. Que a educação, na verdade, ela muda as pessoas e as pessoas que transformam o mundo, né? E quando a gente fica pensando, quando os outros colocam toda a sua exposição sobre o que pensam referente à educação, me remete muito a pensar e convocar uma questão, o que as escolas estão fazendo relacionado à educação? Estão trazendo apenas conteúdos para passar de um ano para o outro, ou estão trazendo conteúdos para serem presente, vivências práticas e próximas? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, tem uma turma de estágio agora que eu estou orientando, e eu fiz uma pergunta para eles ontem. Eu disse, o que vocês vão fazer no primeiro momento que vocês estiverem agora na escola? E aí um dos meninos falou exatamente o que eu queria escutar. E ele disse assim, professora, a gente vai escutar essas crianças, a gente vai escutar esses alunos para saber quais são os desejos deles, quais são as expectativas deles com relação às nossas aulas de educação física. Eu disse, pronto, ganhei o semestre. Fechou o brinquedo. A escuta, o exercício da gentileza que a gente faz aqui e que, na verdade, nós estamos nos educando a todo instante do nosso dia. É o que uso eu faço de tudo aquilo, daquele conhecimento, da educação que eu tive em casa, no meu cotidiano, em ações simples. Muito bem, ganhou o semestre e a gente fechou o programa com essa ideia. Gente, o programa voou, então. Muito obrigada pela sua companhia também. Beijo. Por ter vindo com a gente. Beijo. Até o próximo. Jogo de Cintura.